Bom, hoje, finalmente, nós vamos falar um pouco sobre os capítulos 43 a 56 aqui de Crônica da Casa Assassinada, que é um romance do Lúcio Cardoso que estamos lendo coletivamente, ou melhor dizendo, que nós lemos coletivamente, uma vez que este trecho sobre o qual nós vamos falar hoje é o trecho final aqui deste romance. E aí, antes de mais nada, eu preciso explicar o porquê desse hiato dentro dessas minhas postagens referentes a este livro aqui. O que acontece é que eu tenho um dia na semana para poder gravar os vídeos aqui para o canal, e justamente que é quarta-feira, e ao longo do mês de novembro eu acabei me engajando em um compromisso que caía justamente na quarta-feira. Então, desde os vídeos que vocês viram ao longo do mês de novembro, na verdade foram todos gravados em outubro, né? Porque desde outubro já estava mais ou menos me preparando para isso, mas sempre com a esperança de sobrar um tempinho ou outro para poder, enfim, vir aqui falar um pouquinho para vocês sobre esse romance do Lúcio. Isso acabou não acontecendo. Quer dizer, teve uma quarta-feira em que eu até conseguiria ter aí uma folga, só que assim, o problema é que esse tipo de discussão é um tipo de discussão que toma algum tempo. Eu não queria fazer nada correndo, etc. Então resolvi atrasar um pouco para poder ficar um vídeo mais ou menos como os anteriores, para não ficar nada corrido. Mas enfim, feitas essas explicações, vamos à discussão. Evidentemente, se você não está nesse momento do livro, eu nem preciso te dizer que é melhor você assistir a outro vídeo, uma vez que hoje eu vou falar do trecho final do romance, o que significa que eu vou revelar algumas coisas que podem estragar a sua experiência de leitura. Mas enfim, feito esse aviso, feitas essas explicações, vamos à discussão. No longínquo vídeo passado dessa série, eu falei um pouco sobre a noção do erotismo para o Bataille como um complemento às reflexões do Freud sobre o relacionamento incestuoso, para falar um pouquinho da relação entre André e Nina. E para poder continuar aqui nesse tópico, eu vou falar agora bem rapidamente do que o Claude Lévi-Strauss aborda sobre esse tema, sobre essa mesma questão, aqui em As Estruturas Elementares do Parentesco, que é um livro dele publicado originalmente em 1949. E aí veja, logo no capítulo 2 da introdução aqui deste livro, o autor diz o seguinte: a proibição do incesto está ao mesmo tempo no limiar da cultura, na cultura e, em certo sentido, é a própria cultura. Ou seja, para o Lévi-Strauss, a interdição do incesto é um marco fundador da cultura, por mais que, em um primeiro momento, essa proibição tenha algo de universal e, portanto, essa proibição poderia ser tomada como algo natural, né, uma vez que ela é observada em vários povos espalhados pelo mundo. Só que, como o autor aqui argumenta, a proibição tem um caráter meio coercitivo e, portanto, essa proibição ela começa no plano da natureza, digamos assim, mas ela também representa essa passagem para o campo da cultura. E essa reflexão vai ser muito importante para a gente olhar um pouco aqui para o romance do Lúcio Cardoso, justamente porque dentro da organização da narrativa de Crônica da Casa Assassinada, o incesto, assim como outras transgressões, como por exemplo o suicídio e o adultério, acontece no pavilhão, que é esse lugar à margem na arquitetura da casa, onde o desejo e a transgressão vêm à tona. E o pavilhão é um lugar que vai sendo aos poucos tomado por uma natureza que é tida aqui como uma natureza incontrolável, conforme esse mato vai crescendo e se espalhando pelo lugar, e os Menezes não pedem, não mandam que nenhum empregado novo vá lá e dê conta dessa situação. Portanto, o incesto aqui, ele está próximo da natureza, o que demonstra o lugar intervalar que o André e a Nina ocupam entre a natureza do desejo, representada pelo pavilhão, e, por outro lado, a cultura da proibição associada à casa dos Menezes.
Evidentemente que essa transgressão associada ao relacionamento incestuoso entre mãe e filho cai por terra, pelo menos parcialmente, digamos, quando no último capítulo do romance a Ana revela ao padre Justino que, na verdade, o André é filho dela e não de Nina. Quando a Nina foi, e aí a justificativa é a seguinte, né? E aliás, eu achei essa reviravolta um pouco estranha, confesso a vocês. Por mais que seja algo, enfim, interessante, que dê novos contornos à narrativa, não foi sem algum estranhamento que eu olhei para essa revelação no final do livro. Mas enfim, o que aconteceu foi que quando a Nina foi embora da chácara, ela estava grávida e ela não sabia se o filho era do Valdo ou do Alberto, e na verdade, que é o jardineiro, e na verdade essa dúvida se mantém até o final. Ocorre que, como a gente já sabia, por meio das várias referências que foram sendo feitas ao longo do romance, a Ana também teve algo com esse jardineiro, e ela ficou grávida, e isso não sabíamos ainda, na mesma época em que Nina esteve grávida, só que ela sabia que o filho não era do Demétrio mesmo, porque afinal de contas a Ana já era casada há vários anos, nunca teve filho, e agora se ela chegasse ao marido e dissesse que estava grávida dele, seria no mínimo estranho. Então ela já sabia de antemão que o filho só podia ser do jardineiro. Pensando nisso, ela consegue ali convencer o marido de que o melhor a fazer seria ir até o Rio de Janeiro e tentar convencer a Nina a voltar à chácara, ou ao menos entregar, para que convencer a Nina que entregasse a criança para que ela fosse criada como um Menezes legítimo, né? E a Ana, ela é bastante ardilosa, porque ela percebe que o Demétrio, por mais que tenha ficado por um lado satisfeito com a partida da Nina da chácara, por outro lado, ele ficou um pouco incomodado com isso, porque Ana e a torcida do Flamengo percebem que Demétrio sente alguma coisa por Nina. Então, a Ana percebe isso no marido, vê a sua situação cada vez mais complicada, porque ela tinha que sair dali o mais rápido possível para que essa gravidez não ficasse aparente. Então, ela consegue usar essa mistura de sentimentos do Demétrio contra ele para convencê-lo a deixá-la ir até o Rio de Janeiro. Então veja, contornado esse problema, a Ana ficou no Rio até o fim da gestação. Enquanto isso ela enrolava bastante o Demétrio, primeiro dizendo que estava procurando a Nina, depois dizendo que a Nina estava doente, por isso tinha que ficar em tratamento, etc, etc, etc. Então a Ana consegue ficar toda a gestação, todo o resto da gestação no Rio de Janeiro, e só depois ela foi procurar a Nina e ficou sabendo que essa moça tinha deixado o menino no hospital, o que representa a parte dela na vingança contra os Menezes, que vinha sendo arquitetada por Nina e Timóteo desde o primeiro momento em que eles travam conhecimento. E eu me lembrei que, se não me engano, na primeira carta que a Nina envia ao Valdo, que é um dos primeiros capítulos do romance, ela havia mesmo mencionado que ela tinha deixado o filho no hospital, né? Então isso tinha ficado esse detalhe para trás, e eu de vez em quando me perguntava, mas se a Nina deixou o menino no hospital, como é que esse menino foi parar depois na chácara, né? Então, na verdade, é porque a Nina estava falando a verdade o tempo todo. Então, novamente, é muito curioso notar como se confirma algo que eu já havia dito há uns 2 vídeos, se não me engano, que me parece que a Ana é muito mais manipuladora do que a Nina. O caso é que a Ana, ela come quieta, digamos assim, ao passo que Nina é escandalosa, esplendorosa, e por conta disso todas as culpas recaem muito mais facilmente sobre ela, né? Mas enfim, aí então, nesse último capítulo, existe mesmo a especulação de que o verdadeiro nome do filho da Nina seja Glael, que eu particularmente achei um nome muito parecido com o nome de anjos ou coisas do tipo, né?
Mas então veja, diante disso, a Ana simplesmente levou o filho dela, sabendo que a Nina tinha deixado, abandonado a criança na maternidade. A Ana levou o próprio filho para a chácara como se fosse o filho da Nina, né? E aí nós temos finalmente o André. Portanto, o relacionamento entre Nina e André não foi incestuoso quando a gente pensa em termos técnicos. Mas na verdade, esse recuo, porque não deixa de ser um recuo, tentar negar agora o incesto que aconteceu desde o começo do livro, né? E isso até me fez lembrar um pouquinho do final do Crime e Castigo do Dostoiévski, que é um final que ele não tem nada a ver com todo o resto do romance, mas enfim. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, na verdade, esse recuo do autor em relação ao tema da relação incestuosa não é um recuo muito efetivo na medida em que, a nível moral, a relação entre Nina e André foi legitimada como incestuosa, porque tanto os personagens quanto o leitor percebem esse relacionamento deste modo o tempo todo. Então não adianta agora, no final, falar assim, eles não eram mãe e filho e tá tudo bem e a gente esquece tudo que aconteceu. Não, né? Mesmo porque não fica muito claro se a Nina sabe que o André não é filho dela, assim como não fica muito claro também, quer dizer, não fica muito claro, não, a gente sabe que o André desconhece a verdade. Então, para ele vai ter que passar o resto da vida convivendo com o fato de que ele teve um relacionamento incestuoso com a própria mãe. Né? Então, veja que o peso desse tabu do incesto permanece a despeito do fato de que no final se revele que eles não eram mãe e filho, blá blá blá. Né? Então, por mais que no fim das contas eles não tivessem essa ligação de sangue, o fato é que o peso cultural do incesto permanece, até porque quem tentou ter uma relação incestuosa, pensando nesses novos termos agora, foi a própria Ana, que quando percebe que o André se parece com o Alberto, ela praticamente agarra o garoto, né, em uma cena que é tão patética que chega a dar até vergonha da Ana, né? Então veja só, por mais que evidentemente que essa relação não tenha se concretizado, ainda assim isso significa que a própria Ana incorreu em uma relação, em uma tentativa de relação incestuosa com o filho. Agora, pensando nesse segredo da Ana como um artifício narrativo e pensando mesmo nessa personagem como uma representante daquela hipocrisia da sociedade de aparências da aristocracia mineira falida contra a qual o Lúcio Cardoso se rebela em sua obra, né? Eu li em algum vídeo passado um trecho de uma famosa entrevista na qual ele diz que ele se rebela contra Minas Gerais, né? Contra essa burocracia mineira, mas enfim. E aliás, pensando, voltando na linha de raciocínio que eu estava tecendo aqui, né? Eu já havia cantado essa bola antes. No início do romance, a Ana apareceu primeiro como se ela fosse ali alguém desinteressante, como se ela fosse mais uma peça na mobília da casa, etc. Só que aos poucos ela foi se revelando bastante ardilosa. Ouso dizer que essa ambiguidade faz dela uma das personagens mais interessantes da nossa literatura. Até porque tem um detalhe, né? Se a Ana se provou uma pessoa manipuladora e invejosa, nada impede, e nós sabemos disso porque nós convivemos, a pessoa que mais narra o romance é a própria Ana, então nós sabemos muito bem como ela é. Mas enfim, se ela foi se revelando uma pessoa tão ardilosa assim, nada impede que ela esteja mentindo sobre isso, né, sobre essa relação incestuosa não ser, na verdade, uma relação incestuosa, mas enfim, nada impede que ela esteja mentindo sobre isso também para poder ali ter algum tipo de pecado para revelar. Porque é isso. A Ana queria o tempo todo ser tão relevante quanto a Nina. E se a Nina era relevante por ter um pecado, então, se a Ana fosse vista pelo padre Justino como pecadora, isso a tornaria alguém mais interessante também, né?
Mas enfim, pensando nisso tudo, o tema do segredo atravessa todo o romance e isso só reforça a mineiridade, digamos, da narrativa, uma vez que no imaginário popular o mineiro aparece sempre como alguém calado, como alguém desconfiado. Tem até aquele ditado, né, que o mineiro come quieto, esse tipo de coisa. Até porque, como eu disse em mais de uma ocasião ao longo dessa série de vídeos, o romance é também o retrato daquilo que o Gilberto Freire chamou de característica patriarcal da sociedade brasileira e que o Lúcio Cardoso associa a essa aristocracia mineira. Pois bem, pensando nesse tema da mineiridade, mesmo o fato de Minas Gerais ter muitas regiões montanhosas já favorece na literatura o ensimesmamento dos personagens, o que abre espaço para essa postura calada, desconfiada e por aí vai. Então, esse isolamento, bem como o cotidiano sempre igual, acaba gerando uma desconfiança em relação a tudo aquilo que representa algo novo, em relação a tudo aquilo que oferece a possibilidade de novidade. E no caso do romance, quem ocupa essa função é a Nina. Daí a desconfiança que os Menezes acabam estabelecendo para com ela. Além disso, o próprio espaço dessa chácara faz lembrar o espaço da Casa Grande, que foi aos poucos entrando em decadência, principalmente porque logo no início do romance o autor já nos localiza em algum ponto da primeira metade do século XX. Ou seja, se a família Menezes representa figurativamente Minas Gerais, nós estamos aqui falando de um estado, ou pelo menos de um grupo social, pensando nas grandes oligarquias, que no passado teve a sua glória, por exemplo, durante a época do ciclo do ouro, mas que no início do século XX, por causa de todo o êxodo urbano, por causa da industrialização e principalmente da ascensão da burguesia, esse grupo social foi entrando em decadência por não conseguir se adaptar a essa modernidade emergente. Tem outro romance do qual gosto bastante, evidentemente que o contexto é outro, né? É outra região do Brasil, mas que aborda a mesma questão, e a partir da chave da loucura, diga-se de passagem, que é lá o Angústia, do Graciliano Ramos. Né? Se você pega lá o personagem principal daquele livro, o Luiz da Silva, ele é esse representante de uma aristocracia que foi perdendo o poder, tanto que os antepassados do Luiz da Silva, eles tinham, sei lá, 5 ou 6 sobrenomes, e aí conforme o tempo foi passando, o nome da família foi se perdendo, foi diminuindo, e até chegar ao ponto de ser simplesmente esse da Silva, né? E quando Luiz da Silva chega à capital, ele acaba se deparando com um típico representante da burguesia emergente, que é aquele sujeito cujo nome eu me esqueci agora, mas eu vou deixar aqui na tela, que é o sujeito que acaba, enfim, tendo um relacionamento com a suposta noiva do Luiz da Silva, né? Então veja que essa temática de uma aristocracia que vai perdendo influência por não se adaptar à modernidade tanto quanto a burguesia conseguiu se adaptar, é algo recorrente na nossa literatura. E é exatamente isso que acontece com os Menezes, quer dizer, eles se apegam às regras de um mundo que já não existe mais. E é por isso que, por exemplo, o Demétrio, como legítimo representante daquela visão de mundo patriarcal, não tem voz, mesmo sendo o primogênito da família e, portanto, mesmo sendo considerado como a pessoa mais importante da casa. E mesmo pensando que ambas as mulheres da família traem os maridos, ou ainda no caso do Timóteo, existe aqui em Crônica da Casa Assassinada uma rasura daquela masculinidade hegemônica. A autoridade da figura masculina como algo nuclear da família é problematizada aqui. Esses
casamentos, eles são problematizados aqui. Então, esse culto à família diz respeito à tentativa de preservar o passado para dar sentido à individualidade de cada Menezes no presente. Só que o problema é que essa memória do passado acaba gerando um presente meio assombrado por aquele mundo que foi aos poucos deixando de existir. E é por isso que a descrição que é feita em alguns momentos aqui da Chácara dos Menezes é como se o narrador estivesse descrevendo, sei lá, como se os narradores, né, estivessem descrevendo casas mal assombradas. Nesse sentido, então, o câncer que vai corroendo a Nina representa o apodrecimento da família Menezes, que por sua vez representa essa aristocracia decadente da província que se fechou em torno de si mesma como se estivesse em uma prisão. E como o câncer é essa doença que se espalha em silêncio até chegar ao ponto de se tornar irreversível, essa família vai acabando aos poucos por ser atacada por um mal que é ao mesmo tempo interno e externo. De modo que o câncer da Nina é o câncer moral dos Menezes, assim como a morte dela é a morte metafórica da família e da própria casa, que vai ruindo como se estivesse sendo corroída de dentro para fora. Que é uma imagem que, diga-se de passagem, aparece com recorrência ao longo do romance, essa imagem da casa sendo tomada por um mal que vem de suas entranhas e que vai se refletindo em seu aspecto exterior. Mas enfim, eu fiz toda essa tangente enorme para dizer o seguinte: um dos modos de rasurar essa visão de mundo tradicional é por meio dessas várias transgressões. E se por um lado o tema do incesto é aqui matizado no final do romance, por outro lado existe aqui também uma outra transgressão que esta sim se mantém até o fim, que é a última relação entre o André e a Nina. Esse trecho do romance representa uma transgressão na medida em que ele acontece quando a Nina está praticamente morta, mas ainda assim ela é objeto do desejo sexual do André. Então, por mais que a Nina ainda estivesse viva, parece que se trata aqui de um caso de necrofilia, uma vez que ela está praticamente inconsciente por estar ali em estado terminal. E aí eu me lembrei que antes a Ana também protagonizou uma cena que beirou a necrofilia, quando ela ficou ali acariciando o corpo do jardineiro enquanto ele agonizava. Ela chegou até a beijá-lo. Enfim, ambos os trechos têm algo de grotesco na medida em que neles a imagem da morte se confunde com esse impulso da vida, né? No caso do Alberto, os movimentos do corpo dele durante essa agonia não são vistos pela Ana como um sinal de que ele estava agonizando, mas sim como se fosse a emoção dele por pensar que ela era a Nina, ao passo que no caso da Nina, primeiramente o André diz que ela demonstrou que também queria que aquela fosse a última relação deles, o que não faz muito sentido, porque, como eu disse, a Nina estava praticamente morta, e aí é preciso lembrar que quem está narrando tudo pra gente é o André, né? Então, às vezes, pela perspectiva dele, ela estava meio que sendo recíproca, mas na verdade isso não pode ter acontecido. E depois, essa imagem cadavérica dela é praticamente fecundada por esse rapaz. E esse recurso ao grotesco não só é chocante, mas também acaba reforçando o modo como o autor questiona aquilo que é aceitável ou não pela sociedade. E no trecho, depois que o André tem ali essas relações com a Nina, praticamente morta, ela começa a exalar um cheiro de putrefação que logo vai se espalhando pela casa. E aí eu fiquei pensando que esse cheiro ele tem vários sentidos. Pode ser por conta desse pecado cometido que vai se espalhando pela casa, mas também pode ser
porque durante essa última relação, o André acabou machucando a Nina e isso agravou o estado dela, até porque tudo é muito violento. E segundo o Bataille, aqui em O Erotismo, né, o fim último do erotismo é a morte e a violência. E é por isso, por exemplo, que mesmo o vocabulário que a gente usa para falar de sexo quase sempre tem algo ligado à violência. Pensa aí, por exemplo, a palavra foder. Ela pode ter essa conotação sexual, mas ela também pode ser usada no sentido de prejudicar alguém, né? Eu vou foder com aquela pessoa. Então veja que existe mesmo nessa semântica que nós usamos em contextos sexuais, ela pode também se deslocar para essa perspectiva da violência. Então veja que, assim como o tema do incesto já havia aparecido de outro modo antes, né? Eu acho que eu cheguei a mencionar para vocês que, de certa maneira, o fato do Timóteo se vestir com as roupas da mãe também funciona ali quase como um ato incestuoso, como se ele estivesse querendo ter a mãe apenas para si, né? Assim então como o tema do incesto já havia aparecido antes, esse tema da necrofilia também aparece de um jeito diferente, pensando no capítulo da Ana com o Alberto, por exemplo. E outra coisa que aparece com recorrência ao longo da narrativa são as descrições olfativas. Então, por exemplo, aquele cheiro de violetas que substituiu o cheiro de rosas da época da dona Malvina Menezes, vai aos poucos, por sua vez, sendo substituído pelo cheiro de algo podre que vem do quarto da Nina. E em ambos os casos, o cheiro parece denunciar a proximidade da morte. Afinal de contas, se não fossem pelas violetas, o Alberto não teria se aproximado da Nina e, consequentemente, ele não teria atentado contra a própria vida depois. Além disso, essa mudança no cheiro acaba acentuando a ideia de que aquele corpo que antes gerava desejo vai aos poucos dando asco, até porque o cheiro de algo podre manifesta no plano simbólico a decomposição da própria família e da própria casa, tendo em vista que o cheiro se espalha pelos cômodos, e aí a Ana até recomenda aos empregados que abram as janelas, etc., mas ainda assim esse cheiro parece que fica impregnado pela casa toda, né? E a descrição disso tudo é atravessada pelo grotesco, que é uma marca estilística do Lúcio Cardoso desde o seu primeiro romance, mesmo porque desde Maleita e Salgueiro, sobre os quais já há vídeo aqui no canal, o autor já havia usado a doença como um artifício estético, né? Lá em Maleita, você tem pelo menos 2 momentos em que a doença tem um tratamento estético interessante, né? Sendo que uma é a varíola e a outra é a própria Maleita. Ao passo que em Salgueiro, a doença da vez é a tuberculose, e aqui, em Crônica da Casa Assassinada, o autor acaba tratando do câncer como essa doença que vai tendo um tratamento estético curioso. E aí eu me lembrei de um detalhe importante. Já na epígrafe aqui de Crônica da Casa Assassinada, existe essa ideia de um corpo que fede e se decompõe. Por quê? A epígrafe é retirada do capítulo 11, versículos 39 e 40 do Evangelho de João, e nela se lê o seguinte: Jesus disse, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do defunto, Senhor, ele já cheira mal, porque já está aí há 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te disse eu que se tu creres, verás a glória de Deus? Né? Então veja, aqui nós temos essa imagem de um corpo que se decompõe, de um corpo que fede, mas ainda assim, nessa epígrafe existe essa possibilidade de reviver os mortos. E é basicamente isso que nós acompanhamos ao longo de todo o romance, conforme vamos entrando em contato com esses vários depoimentos,
cartas e entradas de diário que vão reconstruindo essas ruínas do passado e revivendo os mortos, só para usar aquela imagem benjaminiana das teses sobre o conceito de história. E aí, por falar nele, o Walter Benjamin escreveu um texto que eu acho que eu já citei em outro vídeo aqui sobre o Crônica da Casa Assassinada, que é esse Origem do Drama Trágico Alemão. E nesse texto aqui, o Walter Benjamin comenta sobre como o teatro barroco tratou a morte como algo contínuo, principalmente em se tratando de figuras ligadas à monarquia, porque essas figuras surgiam no palco como uma imagem tão petrificada da história que elas acabavam afastando qualquer ideia ligada ao símbolo ou à abstração. Ou seja, no barroco, a morte é algo principalmente material e por isso ela se manifesta fisicamente. E isso se liga ao fato de que, no barroco, o corpo do pecador sofre pelos pecados cometidos. Né? Então é um texto bastante complexo, como só ia acontecer com os textos do Walter Benjamin, mas ainda assim eu sugiro fortemente que você leia aqui esse texto, porque é um texto interessante para a gente pensar nessas questões de como a morte pode estar ligada com uma representação específica da história, enfim, então fica aqui essa recomendação. Mas veja, essa materialidade da morte e a noção de que a doença é um castigo aparecem com frequência ao longo aqui do Crônica da Casa Assassinada, sobretudo quando a gente pensa nos últimos capítulos do livro. É quase como se a própria Nina fosse esse câncer que vai e volta várias vezes ao longo dos anos, e o Demétrio funciona então como se fosse ali um médico que tenta a todo custo livrar o corpo da família Menezes dessa presença invasora que deve ser retirada. Então a Nina é quase como se fosse um câncer reincidente ali na vida dos Menezes. Por outro lado, a Ana vê nesse adoecimento da rival um sinal de que Deus existe, na medida em que um câncer seria a punição pelos pecados, pela degradação espiritual e moral da Nina. Então, não me parece à toa o fato de que a primeira pessoa a perceber o cheiro de coisa podre é a própria Ana, né? Então, ela é a mais interessada nisso. E aí, veja, enquanto eu estava lendo esses trechos finais do romance, eu me lembrei que a Susan Sontag, ela tem um livro que eu procurei aqui em casa e não achei, é um livro da capinha amarela, que se chama A Doença como Metáfora. E aí, nesse livro, a autora defende que doenças como o câncer, e aí depois ela expande essa reflexão para tratar da AIDS nesse outro livro aqui chamado AIDS e Suas Metáforas, né? Inclusive, hoje em dia, essa minha edição aqui é uma edição um pouco antiga, deixa eu ver de quando que é. Ela é de 1989, né? Que é um pouco depois, se não me engano, daquela outra edição do A Doença como Metáfora. Mas hoje em dia, esses dois livros eles são publicados no mesmo volume pela Companhia das Letras. Lá em A Doença como Metáfora, e depois aqui em A AIDS e Suas Metáforas, a Susan Sontag defende que doenças como câncer e a AIDS têm um peso social. Tanto é assim que é muito comum ouvir coisas do tipo: tal coisa é o câncer da sociedade. Ou então o uso de um vocabulário militar quando os médicos dizem que é preciso lutar contra o câncer, a pessoa venceu a doença, etc, etc, etc. A pessoa é uma sobrevivente de tal coisa, né? E aí, novamente, eu não achei aqui a doença como metáfora, mas aqui nesse AIDS e Suas Metáforas, a autora aprofunda essa reflexão, né? E aí, novamente, se você se interessa por isso, e os livros da Susan Sontag são todos muito interessantes, né? Ela escrevia muito bem. Se não me engano, aquele A Doença como Metáfora, ela publica depois que ela própria
tinha feito um tratamento por conta de um câncer que ela teve. E esse A AIDS e suas metáforas ela faz 10 anos depois, durante o auge da epidemia de HIV. Então, enfim, né? Esses dois livros, então, como eu já disse, eles são publicados atualmente. Quer dizer, eu nem sei se eles são publicados, se esse livro está ainda facilmente localizável aí, mas a Companhia das Letras, naquele selo Companhia de Bolso, publica esses dois textos no mesmo volume agora. Mas enfim, voltando. Ainda segundo a Susan Sontag, até mesmo o contato com uma pessoa que sofre dessas doenças graves, dessas doenças que têm um peso social muito forte, até mesmo o contato com essas pessoas pode ser visto como um modo de transgressão, quase como se a doença fosse um mal espiritual que passa de pessoa para pessoa. E aí, pensando nisso, tem 3 trechos aqui no romance que tem um peso ainda maior a partir dessa reflexão proposta pela Susan Sontag. Primeiro, essa relação entre o André, essa última relação entre André e Nina. Segundo, o momento em que a Nina queima os seus vestidos, né, com medo de que os vestidos a contaminassem com o câncer, porque aquele episódio da queima dos vestidos, ela já sabia, quando aquele episódio aconteceu, ela já sabia que estava doente, né? Então ela fica com medo de se contaminar ainda mais com aquelas roupas. E o terceiro momento é a cena em que o Demétrio protagoniza um verdadeiro escândalo, sem querer, quando ele vai tentar se livrar logo das roupas da Nina, assim que ela morre, como se até a presença das roupas da defunta fosse algo perigoso, fosse algo pernicioso à saúde da família Menezes, que já estava nas últimas, diga-se de passagem, né? E assim como esse câncer foi se espalhando, a estrutura do romance também se espalha, uma vez que, afinal de contas, nós estamos falando aqui de um livro que é narrado por 10 pessoas diferentes. Além disso, esse caráter fragmentário da narrativa acaba reforçando a tensão entre os diferentes modos de ver o mundo desses personagens, de maneira a criar assimetrias a partir de uma mesma imagem. E aí eu me lembrei de uma coisa. Tem um filósofo, um estudioso francês, enfim, chamado Jean-Pierre Vernant, que escreveu um livro intitulado O Indivíduo, a Morte, o Amor. Em dado momento daquele livro, o Vernant diz que a palavra grega sema deu origem tanto à palavra signo, pensando em signo linguístico, por exemplo, pensando na linguagem, quanto à palavra sepultura. Pensando nisso, o livro, o romance Crônica da Casa Assassinada, é esse grande signo ou essa grande sepultura que assinala a presença e ao mesmo tempo a ausência da Nina. Outra coisa importante é que a corrupção do corpo da Nina reflete, em certo sentido, a fragilidade da própria chácara, já que, ao longo de todo o romance, a casa é descrita como um corpo que se desfaz, principalmente nos capítulos narrados pelo médico, cujas descrições da casa antecipam a decomposição do corpo da Nina, assim como o luxo da casa espelha a beleza dessa personagem, que sempre é descrita como uma mulher deslumbrante. Tanto é assim que eu vou até reler um trecho do primeiro capítulo, que é um capítulo narrado pelo André, e eu me lembro de ter lido esse mesmo trecho no primeiro vídeo dessa série. Isso que eu vou ler está na página 22 dessa minha edição aqui, que tem um momento em que é dito o seguinte: era inútil relembrar o que ela fora, mais do que isso, o que havíamos sido. A explicação se achava ali. 2 seres atirados à voragem de um acontecimento excepcional e subitamente detido. Ela, crispada em seu último gesto de agonia, eu, de pé ainda, sabia Deus até quando, o corpo ainda vibrando ao derradeiro eco da experiência.
E aí ele continua dizendo: nada mais me apetecia senão vagar pelas salas e corredores tão tristes quanto uma cena de que houvesse desertado o ator principal. E todo o cansaço dos últimos dias apoderava-se do meu espírito e a sensação do vazio me dominava, não um vazio simples, mas esse nada total que substitui de repente, de modo irremissível, tudo o que em nós significou impulso e vibração. Cego, com gestos manobrados por uma vontade que não me pertencia, abria as portas, debruçava-me as janelas, atravessava quartos. A casa não existia mais. Eu achei muito interessante esse trecho e eu me lembrei dele ao longo dessa minha última leitura dos capítulos finais do romance, sobretudo porque, veja, a ambiguidade desse pronome ela aqui, né? Era inútil relembrar o que ela fora. Porque, afinal de contas, é que a gente fica pensando. Ele está falando da Nina, que estava ali morta, né? Porque o livro começa com a morte da Nina. Ou ele está falando da casa? Porque ele está falando disso, que ela... Como é que é? É inútil relembrar o que ela fora. E aí você pensa, tá, ele está falando da mãe que morreu. Mas aí depois ele começa a falar que ele ficava andando pelos corredores, se debruçando nas janelas e que a casa não existia mais. Então veja que aqui nós temos posta de maneira bastante clara essa confusão, essa ambiguidade entre a Nina e o espaço da casa dos Menezes. E não apenas isso. Assim como o corpo da Nina vai sendo destruído pelo câncer à vista de todo mundo, no fim do romance a gente fica sabendo que a casa está toda carcomida e ela foi invadida pelo bando de um sujeito, de um criminoso da região chamado Chico Herrera, pouco antes de uma epidemia se espalhar por Vila Velha. Então veja, se a Nina morre, a chácara desaparece. Tanto é assim que sempre que alguém morre ou adoece na chácara, a casa é descrita como um espaço deteriorado, né? E aí, enfim, principalmente, novamente, naqueles capítulos narrados pelo médico. E quem narra tudo isso, quem narra esse desfecho da casa dos Menezes é a Ana, a última pessoa da família. E o curioso é que essa narrativa última da Ana acontece no momento em que ela fica no pavilhão, né, onde o Alberto morreu, onde aconteceram os vários encontros incestuosos entre Nina e André, e ao longo dos anos, esse lugar foi sendo convertido em uma espécie de quarto de despejo, ou seja, a Ana é um resto, ela é aquilo que sobrou e ficou ali esquecido como um traste inútil, né? Igualmente curioso é o fato de que o romance começa e termina com mulheres morrendo, além da própria casa, que é construída como essa entidade feminina que foi invadida por estranhos e acabou sendo destruída, tal qual a Nina foi invadida pelo André naquele trecho da última relação entre os dois. E aí, essa circularidade só reforça algo que eu disse em um vídeo anterior, que a Ana e a Nina funcionam como duplos, tal qual o Timóteo é um duplo da Maria Sinhá, cujo retrato fica escondido no porão como esse elemento recalcado que depois volta, que depois vem à tona com a aparição do Timóteo durante o velório da Nina. De igual modo, o André funciona como um duplo do Alberto, já que a Nina, a Ana e depois o Timóteo percebem que esse rapaz é extremamente parecido com o antigo jardineiro. E ao perceber isso, o Timóteo chega a confundir os dois e dá um tapa no cadáver da Nina, que é só uma das várias coisas que acontecem, das várias coisas escandalosas que acontecem durante o velório. Mas antes de falar do velório em si, é preciso dizer que, depois de receber a extrema-unção e de ser acompanhada por um médico que o Valdo mandou buscar na capital, a Nina morre. Ou não, uma vez que tanto
o Valdo quanto a Beth, que é a empregada da casa, têm a impressão de que ela ainda não morreu e só está com os olhos fechados. E, por falar nisso, esse trecho todo é bastante perturbador. Mas independente disso, independente do fato de que talvez a Nina esteja viva, o Demétrio manda que retirem logo o corpo da cama para começar a fazer o velório, já que ele quer se livrar logo dessa cunhada e ao mesmo tempo ele quer convidar o barão para ir até a chácara, né? E toda essa cena é horrível, porque a pele da Nina ficou grudada no lençol em que ela esteve deitada o tempo todo, né? Por conta do avançado grau de decomposição ao qual o câncer a submeteu. Então, a Ana simplesmente pega um outro lençol, joga no corpo da Nina, enrola a Nina nesses lençóis e coloca tudo sobre a mesa de jantar, quase como se a Nina fosse ser comida pela família Menezes, o que não deixa de ser verdade, uma vez que os Menezes consumiram a vida dessa pobre coitada, e assim como a chácara vai ser saqueada depois, o corpo da Nina é passado de mão em mão nesse trecho, né? Conforme vão levando ela até a mesa da sala de jantar. Tudo isso só reforça o caráter grotesco que fica ainda mais acentuado durante o velório, que ao invés de ser um momento solene, é praticamente um carnaval, muito embora a simplicidade de tudo vá contra todos aqueles luxos dos quais a Nina sempre gostou, uma vez que, como eu disse, ela é enrolada nesse lençol, né? Ela fica ali com uma roupa qualquer e colocam simplesmente 4 velas ali, velas simples, perto dela. Então, ela que sempre foi uma mulher que gostou de vestidos fabulosos, etc., é velada nessa pobreza extrema. E aí nós temos várias coisas que vão acontecendo de modo progressivo nesse velório. Primeiro é esse momento então que jogam o corpo da Nina na mesa. Depois, o momento em que o Demétrio se desespera para jogar fora as roupas da Nina, quase como se por osmose essas roupas fizessem com que a própria Nina continuasse ali vivendo na casa dos Menezes. E ao ver essa cena, o Valdo se atira contra o Demétrio e os dois saem rolando pelo corredor na frente de todo mundo, ou seja, justo o Demétrio, que sempre se esforçou para não atrair a atenção dos vizinhos, protagonizou a cena que foi ali o último prego no caixão da família Menezes. E essa cena é importante porque depois dela, ou melhor dizendo, nela o Valdo confirma algo que ele vinha pensando desde o momento em que ele percebe a conduta do irmão para com o cadáver da Nina, porque o Valdo ele percebe que tem alguma coisa muito estranha nesse procedimento do Demétrio, e aí ele vai conversando com uma pessoa e com outra, até que ele descobre que anos antes, aquele mesmo revólver que o Valdo havia usado para atentar contra a própria vida, tinha sido comprado pelo Demétrio para poder expulsar uma praga que rondava pela chácara, etc, etc, etc. Então veja que esse momento é um momento importante porque ele representa mesmo essa cisão na família Menezes, né? Então ali os laços afetivos já haviam sido completamente desfeitos, se é que a gente pode chamar de laços afetivos, porque assim, a gente pode dizer tudo dos Menezes, menos que eles tinham afeto um pelo outro. Mas enfim, outro trecho que é bastante surpreendente nesse velório é o momento em que uma vizinha chamada Angélica pede os vestidos da Nina para doar para um orfanato da região. E isso me fez lembrar da personagem título da peça Angélica, do Lúcio Cardoso, né? Eu já fiz um vídeo falando dessa peça no canal, o link para ele vai estar na descrição. E essa personagem aqui, ela é uma senhora que seduz jovens órfãs usando vestidos luxuosos, né? Para comprá-las, digamos assim. E essa senhora é uma verdadeira vampira, né? Então não me parece coincidência
o fato de que essa vizinha que aparece aqui no velório da Nina se chame Angélica e esteja interessada nos vestidos luxuosos da defunta, mas enfim, né? E interessada nesses vestidos para dá-los para as jovens órfãs da região. Esses são muitos detalhes que não me parecem à toa. Mas enfim, outro momento que foi assim muito emblemático para esse velório da Nina foi a chegada do famoso Barão. E aliás, tudo é muito ridículo, porque o Demétrio, ele se atira nos braços do sujeito, fingindo que está sofrendo muito, etc, etc, confirmando que ele estava com pressa justamente para poder receber a visita do Barão o quanto antes, porque vamos nos lembrar que ele passou a vida inteira praticamente ansiando pelo dia em que o Barão cruzaria os umbrais da chácara dos Menezes, e isso finalmente acontece, né? E na verdade a gente percebe assim que esse Barão é um verdadeiro embuste, até porque, pelo que eu saiba, qualquer pessoa poderia comprar o título de Barão sem necessariamente fazer parte da nobreza, pelo menos aqui neste momento histórico em que a narrativa se passa. Mas enfim, esse tal Barão, ele chega em um carro velho e barulhento, jogando ali fumaça para todo lado, né? Esse Barão, ele é descrito como alguém gordo e baixinho, tanto que ele tem um momento que ele senta numa cadeira e ele fica balançando as perninhas assim, porque ele é tão baixinho que o pé dele não encosta no chão, né? Ou seja, ele é uma pessoa baixa em todos os sentidos da expressão. E para completar, ele fica ali, está acontecendo o velório, ele fica em um canto comendo alguns quitutes que ele vai tirando de um embornal que ele carrega a tiracolo, e aí nisso ele vai jogando migalha para todo lado, né? Então, em suma, é quase como se esse personagem do Barão fosse uma caricatura que ridiculariza a aristocracia que ele, até pelo nome como é chamado, representa. Mas o auge do grotesco e da carnavalização desse velório, que mais parece uma festa, invertendo o famoso aforismo do Clodovil, porque esse trecho inteiro é praticamente uma paródia de cerimônia fúnebre, mas enfim, o auge ali da carnavalização desse velório é a entrada triunfal e majestosa do Timóteo. E aí o que aconteceu foi o seguinte: assim que a Nina chegou à chácara, ela e o Timóteo se aliaram para destruir os Menezes. A parte da Nina foi abandonar o filho no hospital, ao passo que a parte do Timóteo foi expor toda a falsidade e toda a mediocridade da família. E isso acontece justamente no momento em que o Timóteo pede que a Beth vá colher ali algumas violetas para que ele levasse até o caixão da Nina, mas ele diz que só faria isso depois que o Barão chegasse, porque assim o ato do Timóteo atingiria a pessoa certa, aquela que representa com maior ênfase o espírito dos Menezes como nenhuma outra, que é o Demétrio, né? Então o Timóteo sabe que se ele saísse do quarto com o Barão presente, o Demétrio se escandalizaria completamente. E é justamente isso que acontece. E aí, como eu acabei de citar a Beth, uma coisa que a gente fica sabendo nesse final do romance é que, na verdade, ela é estrangeira, se bem que isso meio que já estava na nossa cara pensando nesse apelido que ela recebe, né? Mas, enfim, ainda assim eu achei um dado curioso sobre a personagem. E assim que o furor pela chegada do Barão diminuiu, o Timóteo entrou na sala de jantar onde estava acontecendo o velório, carregado em uma rede por 3 empregados, todo maquiado, com tranças no cabelo e adornado ali com as joias da mãe, o que faz dele uma figura meio cômica, diga-se de passagem. Só que com isso ele desrespeita não só a família e especificamente o Demétrio, como também a própria Nina, já que ele acaba roubando a cena e fazendo com que todas as pessoas praticamente se esquecessem de que elas estavam em um velório. E não satisfeito com isso, ele ainda dá
uma bofetada no cadáver ao confundir o André com o Alberto. E não só isso, porque páginas depois, durante uma discussão com o Valdo, o André também vai cuspir no cadáver da Nina, ou seja, esse cadáver ele é constantemente desrespeitado por todas as pessoas e por todos os eventos que vão acontecendo ali durante esse velório. E tudo isso é narrado principalmente nos capítulos do livro que o próprio Timóteo está escrevendo, porque se revela que ele está escrevendo um livro de memórias e é nesse livro que ele narra toda essa sua entrada triunfal, né? E aí, finalmente, diga-se de passagem, o Timóteo assume a narração de alguns capítulos e depois de fazer todo aquele escarcéu, ele acaba passando mal e saindo de cena, né? E esse tratamento degradante que o corpo da Nina recebe me fez lembrar de um romance muito bom do William Faulkner, que é esse aqui, né? Enquanto Agonizo. Nele, a matriarca de uma família, se não me engano o nome da família é Burden, mas enfim, a matriarca dessa família morre e os filhos decidem levar o corpo da mãe até a terra natal dela. Para isso eles vão cruzar todo o Mississippi. Só que no meio do caminho, o corpo vai se decompondo, os urubus tentam atacar o cadáver, os filhos, tem um momento em que esses filhos eles vão passar por um rio e aí eles deixam o caixão cair dentro do rio e aí entra água no caixão, o corpo da mãe sai boiando, enfim, né? Então veja que tudo isso acaba de... Tem um outro momento em que o caixão ele quase pega fogo porque eles estão passando ali por um determinado lugar. Enfim, além disso, né, pensando nesses pontos semelhantes, ambos os romances têm vários narradores. Aqui, como eu disse, tem 10 narradores. Aqui, se não me engano, tem 17 ou algo do tipo. Resumindo, a casa é praticamente invadida pela vizinhança, o que me fez lembrar bastante daquele filme de 2017 chamado Mãe. E todas as pessoas da vizinhança que foram até ali estavam muito mais curiosas para entrar em contato com o Fausto da família Menezes do que propriamente tristes com as circunstâncias que as levaram até aquele lugar. Tanto é assim que chega um momento que tem gente rindo de toda aquela situação, como se as pessoas estivessem, sei lá, na praça, no bar, ou coisa do tipo. E em meio a tudo isso, o André vê a Nina dentro do caixão, tem aquela sensação de estranhamento que o Freud chamou de infamiliaridade, e aí veja, segundo Freud, quando a gente vê um cadáver, aquela imagem representa algo que a gente conhece, mas esse algo ressurge a partir do signo da diferença, o que causa algum tipo de desconforto. Pois bem, esse desconforto aumenta a revolta do André por ter sido abandonado pela Nina. E em meio a esse clima geral de morte, é como se o próprio André nascesse de novo, porque no fim das contas é isso. A partida do André representa o surgimento desse novo homem que deixa para trás as ruínas de todo aquele mundo que já não existe e que era representado pelos Menezes. E é por isso que ele, que passou o livro todo como se estivesse tateando no escuro, buscando por alguma coisa, vai embora correndo da chácara com a certeza de que ele queria ir para um lugar mais longe possível da família Menezes, principalmente pensando no pai dele, né, no suposto pai dele, que era o Valdo. Outra coisa interessante é que a morte da Nina, em certo aspecto, é o ponto central a partir do qual o destino de todos os outros personagens será definido. Então, é por conta da morte da Nina que o Timóteo sai do quarto para poder se vingar do Demétrio. É por conta da morte da Nina que o Barão vai visitar a chácara. É por conta da morte da Nina que o Valdo percebe que o Demétrio fez de tudo para se livrar da Nina no começo do romance. A desmoralização da família diante dos moradores de Vila Velha acontece por conta da morte da Nina.
A partida do André acontece por conta da morte da Nina e por aí vai. E assim a gente chega finalmente ao fim da narrativa, sendo que esse último capítulo é narrado pelo padre Justino, que como o próprio nome dele sugere, é um homem justo. E aí ele diz que, primeiro, ele resolveu contar a sua versão dos fatos para corrigir as possíveis distorções, e segundo, ele reconhece que no fim das contas a Ana foi mais uma vítima de todas aquelas circunstâncias que foram aos poucos anulando a sua individualidade, o que não deixa de ser verdade, mas ao mesmo tempo isso não a exime de toda a culpa que ela tem. Mesmo porque essa reviravolta na questão do incesto acaba estabelecendo uma crítica a toda aquela postura conservadora da própria Ana. O que resta da casa, então, assim como da família Menezes, é esse grande signo, ou essa grande sepultura, que é o próprio romance. Sendo que os diários do André, bem como todos os outros documentos que ajudam a narrar tudo isso, não são mais do que os restos dessa casa que já não existe, a não ser no campo do discurso. E um discurso que oscila o tempo todo entre o grotesco e o sublime, pensando nas descrições ora incômodas, ora poéticas que aparecem aqui. E por mais que, como eu disse antes, em um vídeo anterior, a gente não tenha aqui uma mudança significativa no estilo para diferenciar esses narradores, né? Ainda assim, para além daquelas diferenças de ponto de vista que eu mencionei em um vídeo anterior, outra coisa que diferencia essas vozes é o tipo de reflexão que cada uma tece. Então, por exemplo, já no primeiro capítulo e também em sua última aparição, o André reflete sobre a morte. Por outro lado, a Ana reflete o tempo todo, ela se pergunta o tempo todo sobre o que é a verdade e sobre como ela se aproxima ou se afasta da noção de fé. Ao passo que o Timóteo, por sua vez, faz toda uma reflexão sobre a beleza, né, e sobre o significado da beleza. E aí, enfim, eu vou aqui procurar agora alguns trechos que eu acho que são significativos para poder ler aqui nessa última conversa sobre o livro, e depois que eu ler algum desses trechos eu já vou encerrar os meus comentários sobre Crônica da Casa Assassinada. Por exemplo, aqui, ó, na página 441, em um capítulo que é narrado pelo Valdo, é o capítulo 41, ele diz o seguinte sobre a Ana: nunca deparei minha cunhada sem experimentar certo mal-estar. Não havia dúvida de que ela era discreta, calada, e via-se até que se esforçava por todos os modos possíveis para ocupar um espaço mínimo. Mesmo assim, no entanto, não podia me furtar a impressão de que ela vivia sob a injunção de um pensamento oculto, e que todos os seus gestos, mesmo os mais banais e os mais desprovidos de intenção, obedeciam a um móvel calado que ela não tinha coragem de expor a ninguém, né? E aí, mais adiante: como Ana havia assimilado o sistema dos Menezes, como se incorporara à austeridade da chácara e aprendera a ser calada e parcimoniosa de gestos. Nina, ao contrário, jamais se adaptara. Vivia no ambiente como uma perpétua excrescência, sempre pronta para partir, voltando sempre. Por outro lado, aqui no capítulo 45, durante a última confissão, a primeira parte da última confissão de Ana, tem um momento em que ela começa a falar sobre essa doença da Nina, e daí ela diz, isso está na página 445. Aquele ainda não era, devo esclarecer desde já, o mau cheiro contínuo e insinuante que durante muitos e muitos dias nos perseguiu, impregnando roupas, copos, móveis e utensílios, tudo enfim, com seu açucarado alento de agonia. Era a primeira vez que via alguém assim se decompor, como sob o esforço de violenta combustão interna. E aí, na página 446, ela começa a falar sobre a chácara. Então, veja, ela está falando do corpo da Nina, e aí, logo em seguida, ela já emenda uma reflexão sobre a própria chácara. E daí ela diz: quem quer que a visse de longe, estranharia seu aspecto de coisa invadida e violada.
No entanto, na metamorfose que a alterava, e isso desde o cimo até a sua mais secreta estrutura, havia um silêncio, uma espera que lhe emprestava um dignificante tom humano. Vendo-a, era impossível não reconhecer a importância do momento, como que em sua estática atenção ela aguardava que a rajada passasse. Ela prestava atenção com seus ouvidos de pedra, seus nervos de pedra, sua alma de pedra, silente e evocadora, como um instrumento de música morto na vastidão do campo. O ar de doença que a tudo impregnava. E aí, enfim, ela vai descrevendo quais foram as suas reações diante desse corpo da Nina. Então, em um primeiro momento, a Ana fica muito chocada com aquilo, ela nem quer ficar sozinha com a Nina, que está ali se decompondo, mas aí depois, quando ela vê nisso um sinal da presença de Deus, a Ana, ela pega as roupas todas sujas de sangue e de pus que a Nina estava usando, e ela começa a dançar com essas roupas. Isso até me lembrou um pouco daquele filme Pearl, né? Mas enfim, deixa eu ver aqui, vou procurar. Ah, sim. Eu não vou ler o trecho em que o André tem a última relação com a Nina, porque, né, é um trecho um pouco pesado, não vou fazer isso aqui com vocês, mas enfim, se você quiser, releia o trecho sozinho. Aqui, isso que eu vou ler está na página 465 e faz parte do capítulo 48, que é uma parte do diário do André. E aí a Nina está ali nas últimas, né? Ela, na verdade, está mais morta do que viva. E aí o André diz o seguinte para ela: se Deus existe, não há de permitir que você tenha repouso do outro lado. Hei de rezar todas as noites para que ele atormente sua alma e nunca mais a deixe em sossego. E aí, nesse momento, porque ele está falando isso porque ele não quer ficar sozinho ali na casa, sem a Nina, aquela coisa toda. E aí, nesse momento, a Nina, quando ela vai morrer, ela pronuncia o nome do Alberto, né? E aí o André diz o seguinte, na página 466. Talvez fosse ela, precisamente ela, mas essa outra real e secreta que eu jamais conhecera, mas que a morte afinal fazia vir à tona, e que permanecera soterrada durante todo esse tempo, afundada em seu mistério, em seu desespero e na lembrança das vezes que assim também estremecera de amor. Finalmente eu a surpreendia como se surpreende um animal na armadilha, sem forças para sofrear a invasão da morte, que rompe mesmo as portas mais bem trancadas. Cedia, fazendo emergir aquele nome em sua consciência derradeira. E aí um pouquinho mais abaixo, quando a Nina finalmente morre, ele diz: sentia que ela realmente começava a morrer, porque sua presença, como um fluido que se esgotasse, também principiava a se afastar das coisas, a desertar dos objetos como sugada por uma boca enorme e invisível. Tudo o que significava seu calor refluía dos objetos que ela tocara em vida e que aguardavam até aquele momento a marca inesquecível de sua passagem. Como sob efeito de uma droga, eu olhava para todos os lados e via escorrer dessa presença dos móveis, da cama, das janelas e dos cortinados. E aí ele continua essa mesma reflexão. Esse trecho aqui que eu vou ler agora, na página 486, faz parte do capítulo 51, que é um depoimento do Valdo. Ele diz: as janelas abertas como que vigiavam em plena escuridão, se bem que aquelas pupilas acesas não se movessem, e como que fixassem uma outra paisagem acima e superposta àquela que constituía os velhos pastos em torno do lar onde eu nascera. Em que época, em que ocasião do passado teriam permitido uma tal invasão daquela casa, uma tão absoluta quebra de suas severas leis, uma entrega tão total à curiosidade dos vizinhos que sempre haviam esbarrado contra os seus muros inacessíveis? Não conservava mais a mínima dúvida de que essa invasão significava o fim completo dos Menezes. Os vizinhos se achegavam, e eram eles que denunciavam esse fim, como em pleno campo os urubus denunciam a res que ainda não acabou de morrer. E também dentro de mim, como se obedecesse ao mesmo ritmo de destruição, alguma coisa se desfazia. Era possível realmente que a chácara ruísse, viesse ao chão e nos arrastasse no seu vórtice de pó. Envolveu-me uma atmosfera de festa muito pouco fúnebre. Dir-se-ia mesmo que a pobre morta enrolada no seu lençol e estendida sobre a mesa era um fator que muito poucos levavam em conta. A verdade é que se despersonalizara,
já não era mais senão um motivo longínquo da reunião, e os visitantes esquecidos conversavam aos grupos, alguns até mesmo em voz mais alta do que seria conveniente. Julguei mesmo ouvir, partindo de um dos extremos da sala, uma risada que em vão se esforçava para ser contida. E tudo estaria completo, isento de qualquer lembrança de morte, se ainda não vagasse por cima de nós, insistente, aquele cheiro de matéria em decomposição que desde há vários dias tinha no quarto da agonizante o seu centro de irradiação. Assim, uma coisa interessante e importante que eu acabei esquecendo de mencionar antes, é que depois de toda aquela cena do velório, o Timóteo acabou tendo um derrame cerebral, né? E quem revela isso novamente é o Valdo. Que, como eu já disse em momentos anteriores, o Valdo, no início eu achei ele um personagem meio idiota, mas depois ele foi se provando um sujeito muito observador. Ele foi subindo no meu conceito, conforme avançou o romance. Mas enfim. E aí, nesse mesmo capítulo, o Valdo, ele tá ali, né, diante do cadáver, todo mundo já se espalhou, e ele vê um rapaz chegando ao velório, ele não conhece aquele rapaz, mas aí depois ele diz o seguinte, na página 528. O desconhecido que me acompanhava era André, aquele estrangeiro era meu filho, e eu não havia reconhecido nem os seus cabelos alourados, nem seu porte de rapaz feito, nem seus gestos felinos e desconfiados, né? E aí eles dois começam a ter uma conversa tal. E aí, na página seguinte, 529, é dito o seguinte. Ela está aí, morta, miseravelmente morta, tão morta que a seu respeito não é possível pensar nada, senão que é lixo. Um monte de coisa a que a gente se dá com o pé, como o esterco de bicho. Isso, Deus, é o que somos? Tua efígie, como ensinam o que representamos, é um disfarce do podre? Ó, quem está falando isso é o André. Somos esta hora marcada, este medo de derreter e não ser nada? Ah, injusto, não há piedade. E sem piedade, como imaginar Deus, o poder de Deus, o respeito de Deus? Então aí está, eis o respeito que tenho pela tua criação. E num movimento rápido, inclinou-se sobre os restos da morta e cuspiu neles. Cuspiu não uma, nem duas, nem três vezes, mas inúmeras vezes, até que se esgotou sua saliva e deteve-se. Estava exausto e o suor corria-lhe pela testa. E aí, logo adiante, o André diz o seguinte para o Valdo, na página 530. Quero que saiba uma coisa. Eu não o amo. Nunca o amei como a um pai. Não o sinto como tal, como não sinto que é minha mãe que jaz morta nesse caixão. Aliás, não sinto nada em relação aos meus parentes. Não amo nenhum ser humano. E quer saber por quê? Guarde isso, porque se o contrário acontecesse, bem poderia ser que eu o amasse como a um pai, e respeitasse aos outros, e reconhecesse este cadáver como de minha mãe. Se isso não acontece, é exclusivamente porque o Cristo é uma mentira. Veja, esse trecho aqui é muito significativo pensando em todas as reflexões de ordem religiosa que o Lúcio Cardoso sempre colocou em seus romances, sobretudo a partir de A Luz no Subsolo, né? Então, enfim, de certa maneira, essa declaração aqui, o Cristo é uma mentira, é algo que ecoa desde lá o terceiro romance da obra do Lúcio Cardoso, né? Enfim, então é um trecho bastante impressionante por conta disso. Enfim, não vou ler mais nada aqui, né? Até porque eu já li demais também. Essa minha fala já está se estendendo bastante. E aí, para encerrar, eu vou recomendar o filme A Casa Assassinada, que é um filme de 1971, com direção e roteiro do Paulo César Saraceni. Quem fez a trilha sonora desse filme foi o Tom Jobim. Quem interpreta a Nina é a Norma Bengel. A Ana é interpretada... a Norma Bengel, para quem aí assistia Toma Lá da Cá, é a Dona Daisy, né? A Ana, ela é interpretada pela Tetê Medina, que foi a Zuleika daquela minissérie da Globo chamada Labirinto. O Valdo é o Rubens de Araújo, né? Então veja que é um elenco muito interessante. Evidentemente, esse filme ele foi bastante premiado e ele adapta muito bem o romance, o que não significa que ele seja completamente fiel à narrativa do Lúcio Cardoso, até porque adaptação não é sinônimo de fidelidade, então
fica aí essa sugestão para que você assista também ao filme A Casa Assassinada como complemento de leitura. Não preciso dizer que esse daqui se tornou a melhor leitura que eu fiz agora em 2023 e esse se tornou um dos meus livros favoritos da vida, apesar de ser um livro muito árido, né, em várias passagens. Não sei quando, mas eu pretendo um dia reler aqui este livro, então fica a recomendação, certo? Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham apreciado essas nossas discussões sobre o Crônica da Casa Assassinada. Eu tentei o máximo que pude fazer algumas reflexões interessantes sobre essa narrativa. Não sei se eu fui feliz em todas elas, né? Porque esse é um livro que me fez mudar de ideia em vários momentos. Mas enfim, fica aqui o meu agradecimento a você que acompanhou toda essa nossa jornada, né? E eu vou deixar na descrição desse vídeo então certinho as referências que eu fui usando, né, dos textos que eu fui usando, o link para a playlist com os meus outros vídeos sobre a obra do Lúcio Cardoso, e eu vou deixar por fim o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você possa e queira contribuir financeiramente com esse meu trabalho, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui um agradecimento às pessoas que já contribuem. E para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.